Graças a Deus, eu louvo a Deus por mais uma oportunidade que Ele me concede de poder voltar a falar com cada um de vocês para dessa feita estarmos postando mais um comentário das nossas lições da CPAD. E dessa feita nós temos aqui a lição de número 6 de 5 de novembro de 2017. É uma lição muito importante para cada um de nós, pois nessa lição nós estaremos aprendendo mais sobre a questão da salvação. O título da lição nos traz o seguinte: a abrangência universal da salvação. Então essa lição vai estar versando sobre a salvação como sendo uma dádiva de Deus para toda a humanidade. Aí inserida aí no título nós temos essa afirmação: a abrangência universal da salvação. Isso nos leva a entender que a salvação é para todos, em todos os lugares, para todos os povos, em todos os tempos, pois essa é a vontade de Deus para toda a humanidade. O texto áureo da nossa lição é um texto bastante conhecido e que nos traz uma mensagem muito profunda, que é o texto áureo, podemos dizer assim, da Bíblia no tocante à salvação do homem. O texto nos diz o seguinte: esses dois textos, aí do capítulo de João, nós estaremos fazendo a leitura, aí em classe, onde vai estar inserido outro verso, mas esse texto do capítulo 16, a seguir aí no verso, capítulo 3, verso 16 a seguir, no livro de João, nós temos exatamente esse texto áureo quanto no tocante à salvação. Mas o verso 17 aí do texto áureo da lição nos apresenta o seguinte: porque Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para que condenasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Então nós temos aqui que o objetivo de Deus, Ele tem enviado o seu Filho, Jesus Cristo, ao mundo, à humanidade, não foi com o objetivo de condenar o mundo, de condenar o homem, mas sim libertar o homem do pecado, mas sim que a humanidade fosse salva por ele. É bem interessante nós observarmos esse texto, porque o homem, ele tomou a iniciativa de afastar-se de Deus. E a Bíblia nos diz que o salário do pecado é a morte. Então o homem, uma vez pecando contra Deus, ele estava morto nos seus pecados. Porém, a mesma palavra nos afirma que o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus. Então, estando em pecado, o homem estava morto, sentenciado à morte espiritual, tanto a morte física quanto a morte espiritual e eterna. Pois esse sempre foi e sempre será o salário do pecado. Porém, a Bíblia diz que o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus. E Jesus, ele foi enviado por Deus exatamente para oferecer ao homem a oportunidade, o dom da graça, o dom da salvação. Então, nesse aspecto é que nós entendemos que Jesus, ele não veio ao mundo para condenar o homem, mas para que o homem fosse salvo por ele. Sendo assim, nós temos a abrangência da salvação, que a salvação é para todos, porque Jesus, ele morreu por todos. Louvado seja o nome de Jesus para sempre. A verdade prática da nossa lição nos apresenta: a salvação em Jesus Cristo é de abrangência universal, pois os que aceitarem em todo tempo e lugar serão salvos pela graça de Deus. Então, aqui temos a confirmação do texto aí do texto áureo, quando nos afirma aqui na verdade prática que a salvação em Cristo, ela é universal, ou seja, ela é para todos, em todo o tempo, em qualquer lugar, mas levando em consideração que essa salvação é pela graça de Deus, e a graça de Deus enviada ao mundo é exatamente Jesus Cristo. Então não é pelos méritos humanos, mas é pela graça de Deus. Ninguém fez nada
e nem faz nada para merecer a salvação. Mas a graça de Deus está aí para alcançar todos os homens, todos aqueles que aceitam essa graça, que aceitam a Jesus pela fé, que se lançam nos braços de Deus. Chama a sua atenção para a leitura do texto bíblico aí em classe. Está no livro de João, capítulo 3, versos 16 ao 18, e depois o livro de Timóteo, capítulo 2, versos 5 e verso 6. Esses são os textos da leitura bíblica em classe que nós estaremos lendo para a nossa fundamentação da lição. Então, o primeiro texto, João 3, 16 a 18. Verso 16, nos diz o seguinte: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crer não pereça, mas tenha a vida eterna. Esse texto, como havia dito a princípio, ele é considerado como o textual, o coração da Bíblia no tocante ao plano da salvação. Temos muita coisa para dizer em torno desse texto, quando o texto ele inicia dizendo: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito. Então aí no início desse texto, nós temos exatamente essa afirmação de que Deus ele amou o mundo. E esse amor, que não pode ser descrito, é aqui mencionado como um amor de tal maneira, ou seja, que não se pode medir, que não se pode contar. A profundidade, a quantidade de amor que Deus colocou para poder redimir o homem. Agora chama a sua atenção, para a expressão de que Deus amou o mundo. A expressão aqui, o mundo, ela é significativa dentro desse texto. Que nós temos aqui duas expressões que são fundamentais no texto. Primeiro, a ideia de quem praticou o ato do amor e quem foi alvo desse amor. Então nós temos aqui, de uma maneira muito clara, que o ato de amor foi praticado por Deus, através da entrega do seu Filho. E a quem foi direcionado esse amor, quem foi alvo desse amor, o texto nos apresenta que foi o mundo. E mundo aqui não está no sentido cósmico, não está no sentido físico, da natureza em si. É claro que também a natureza é alvo do amor de Deus, uma vez que quando o homem pecou contra Deus, a própria natureza sofreu as consequências desse pecado e ela aguarda ser restaurada também por Deus. Mas a ideia central aqui, o sentido da expressão amor ao mundo, é que Deus amou os homens, amor às pessoas, amor à humanidade. Então Deus é o agente do amor, e aqueles que foram alvo desse amor é exatamente o homem, a humanidade. Então é interessante nós observarmos que a Bíblia diz que Deus amou o mundo. E quando diz aqui amor ao mundo, isso nós temos que admitir que o mundo aqui está envolvido não apenas um grupo de pessoas, não apenas um grupo, uma elite, alguns escolhidos, alguns predestinados. A Bíblia diz que Deus amou o mundo. Então todos os seres humanos foram amados por Deus através de Cristo Jesus. E é importante nós observarmos que o objetivo desse amor, o objetivo do amor de Deus não foi só amar por amar. Deus ama o mundo entregando o seu Filho, e o seu Filho é entregue com um objetivo, a fim de que alcance um resultado. E aí o próprio texto ele nos apresenta qual é esse resultado, qual é o objetivo, a consequência do amor de Deus ao mundo. Voltando ao texto, nós temos: porque Deus amou o mundo de tal maneira
que deu o seu Filho, entregou o seu Filho, único, unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Então nós temos aqui que o objetivo do amor de Deus ao mundo é para que o mundo obtivesse a vida eterna, ou seja, a salvação. E é importante nós observarmos, quando o texto nos apresenta, todo aquele que nele crer, ou seja, para que tenha efetividade na vida do mundo, do homem, nós temos aqui a participação do homem, do mundo, no aspecto de crer na graça de Deus, de crer no sacrifício de Jesus. E crer aqui não está no mero sentido de acreditar que ele veio aqui morrer para salvar, não é nesse aspecto. É crer no sentido de aceitar, crer no sentido de ser alcançado, de se abrir para esse sacrifício, aceitando na sua vida Jesus Cristo como a provisão de Deus para a salvação da alma. Então, crer aqui é no sentido de se voltar para Deus. Agora, é importante nós observarmos que, fazendo um paralelo aqui de ideias e de palavras, nós temos o quê? Que Deus amou o mundo. O mundo envolve todas as pessoas. E aí, na sequência, diz que todo aquele. Quem são todos, ou todos estes? Todo aquele é exatamente todo aquele que pertence à humanidade. E a ideia aqui do todo aquele é exatamente mostrando que não há discriminação. Todo aquele é eu, é você, é qualquer um que queira voltar-se para Deus. É necessário que a gente tenha cuidado com a exegese de determinados textos da Bíblia, porque nós sabemos que existem correntes teológicas, e eu respeito todas elas. Eu não vou estar aqui defendendo cegamente uma corrente teológica, por mais bem comportada que ela esteja, por mais adeptos que ela tenha, ainda que seja, quem sabe, até um número maior de defensores, mas eu não devo fugir de uma exegese que leva em consideração o todo da palavra de Deus e que também, minimamente, eu não posso fugir dessa exegese, que minimamente ela não entra em autocontradição. Porque se de fato foi Deus, como cremos, que Deus criou a humanidade, Deus criou o homem, este homem afastou-se de Deus por causa do pecado. E o ato da criação, creio plenamente que foi um ato de amor. Deus nos amou, mesmo antes de nós existirmos. E Ele nos criou à sua imagem e semelhança, porque Ele nos ama, Ele ama toda a sua criação, e o homem de uma maneira especial, como sendo aí a coroa da sua criação. Então eu creio no amor de Deus ao criar o homem, e que Deus ama toda a humanidade. E uma vez que toda a humanidade, todo homem, em nossos primeiros pais, eles pecaram e afastaram-se de Deus, nós temos esse texto que nos afirma que Deus amou o mundo de tal maneira. Então, se Deus amou o mundo de tal maneira, isso nos mostra, isso deve levar-nos a crer que Deus ama a todos. Então, se Deus amou o mundo de tal maneira e deu o seu Filho unigênito, como o texto está nos apresentando, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a salvação, tenha a vida eterna, isso tem que nos levar a crer que Deus não faz acepção de pessoas, como a própria Bíblia, no outro momento, nos afirma. Isso está, não vai contra, mas está indo ao encontro de textos da Bíblia que nos afirma que Deus não faz acepção de pessoas. Então a ideia aqui
de que Deus amou o mundo de tal maneira, para que todo aquele que nele crê, nós temos outra verdade que não pode ser ignorada. Deus ama a todos, sim. A salvação, a vida eterna é para todos, sim. Porém, quando o texto da palavra de Deus nos afirma para que todo aquele que nele crê, nós vemos aqui que nesse momento entra a responsabilidade do homem. Qual é a participação do homem na salvação? O homem faz alguma coisa? O homem paga alguma coisa para ser salvo? Não. Mas qual é a participação do homem aqui? É exatamente querer ser alcançado pela salvação. Porque o texto ele deixa bem claro, para que todo aquele que nele crê, ou seja, aqueles que acreditarem, aqueles que sentirem-se perdidos e carentes dessa graça, e que quiserem ser alcançadas por ela, com base nesse texto, a Bíblia diz que esses alcançam a vida eterna. Porém, esses pode ser qualquer um, em qualquer parte do mundo. Então, nesse aspecto, a participação do homem no plano da salvação é exatamente no uso do seu livre-arbítrio, querer ou não ser alcançado pela graça de Deus. Quem salva é Deus em Cristo? Sim, não é o homem que salva. O homem não faz nada para merecer. Mas, segundo esse texto, o homem tem que querer ser salvo. Não há aqui um determinismo, não há aqui uma imposição da salvação para determinada classe ou determinados homens. E isso é importante nós observarmos, que nós sabemos que existem duas correntes teológicas que se divergem nessa questão quanto a quais são aqueles que serão salvos. Ainda bem que não se divergem quanto ao autor da salvação, que isso nos une, que é exatamente Cristo. E graças a Deus que esse é o ponto comum em todas as correntes teológicas, que salvação só através de Cristo Jesus. Mas nós temos então aí essas duas correntes teológicas, que é o calvinismo e o arminianismo. Então, o calvinismo vai defender exatamente a ideia da predestinação. Não vou entrar assim, no mérito, na discussão temática, que não é necessariamente o tema da lição, mas exatamente essa corrente teológica ela vai estar baseada em texto da palavra de Deus, quando em dado momento Deus fala da predestinação dos filhos, predestinado para a salvação, dos escolhidos de Deus, dos eleitos de Deus. Então tem sim uma certa base teológica, sim. Então há aqueles que defendem que há aqueles predestinados por Deus para a salvação, mas também há essa outra corrente, o arminianismo, coloca exatamente que a salvação é uma graça de Deus, é uma obra da graça de Deus, porém que não há essa predestinação, mas o que existe é exatamente o ato da livre vontade do homem em querer ou não ser alcançados por essa salvação. Porque Deus não escolheu uns em detrimento dos outros. E os indícios e os textos utilizados para defender essa linha teológica são vastos, são imensos. Inclusive é a linha defendida pela maioria dos cristãos. O que nós temos que observar é ponderar cada corrente teológica e como estudante da palavra de Deus e um amante da palavra de Deus e um amante do estudo em si, do conhecimento em si, nós temos que estar atentos para nós não sermos adeptos, escravos, partidários de nenhuma linha teológica. Devemos estudá-las, podemos até mesmo, quem sabe, nos posicionar em relação a cada uma delas, sim. Mostrar até a nossa simpatia, por que não? Porém, o grande perigo é nós tomarmos uma linha teológica
uma linha defendida por homens, e nos tornarmos adeptos de uma ideologia que, às vezes, para sustentá-la, nós temos que, em certa medida, empregar uma forçação de barra para sustentar uma ideologia. Então, por exemplo, se nós tomarmos partido quanto à questão do calvinismo, de que de fato há uma predestinação, nós poderíamos dizer o quê? Que de fato Deus, Ele sabe muito bem quem são os salvos. Deus sabe sim. Se o calvinismo prega, por exemplo, que a salvação é um ato soberano de Deus, sem sombra de dúvida, é um ato soberano de Deus, e que os salvos eles não irão se perder, porque quem é salvo não se perde. Olhando pelo ângulo da questão da soberania de Deus, olhando pelo ângulo da presciência de Deus e do poder de Deus, é claro que aqueles que são salvos jamais eles irão se perder, porque não foram eles que se salvaram, eles foram salvos pelo poder de Deus. Então, olhando por esse aspecto, quem é salvo não se perde? É claro que não. O salvo, ele não se perde. Deus conhece quem são os seus. Ele conhece quem são os salvos. E os salvos jamais serão arrebatados da mão de Deus. Então, Deus já sabe o futuro. E Ele sabe, sim, quais serão os salvos. E não há nenhuma incoerência quanto a essa questão, porque nós sabemos que Deus conhece muito bem o passado e o presente como o futuro. Então, olhando por esse aspecto do calvinismo, de que de fato os salvos, eles não irão perecer, Deus sabe quem são os salvos, Deus sabe quem são os escolhidos. Olhando por esse aspecto, dentro da presciência de Deus, dentro da soberania de Deus, de fato, nenhum salvo, ele perece. Porém, nós temos que observar que, olhando pelo lado da corrente teológica do arminianismo, quando afirmam que esses salvos, eles o são, porque eles aceitaram o sacrifício de Cristo, porque eles quiseram, no uso do seu livre-arbítrio, serem alcançados, porque eles não resistiram à graça de Deus. Isso também nós podemos ver à luz da Bíblia que tem que ser aceito. Por quê? Eles são salvos? Sim. Deus sabe quem são estes? Sim. Deus sabe muito bem o que o homem faria e fará do seu livre-arbítrio. Então, nesse aspecto, eu não vejo nenhuma divergência em dizer que os salvos, eles não perecerão, porque Deus conhece quem são os seus, e ao mesmo tempo que esses que não hão de perecer, eles são salvos, não por uma imposição divina, mas porque eles também quiseram, abriram-se para Deus. Aí nós temos um ponto divergente entre as duas linhas teológicas, porque segundo a linha, o calvinismo, aqueles que são predestinados, ou seja, aqueles que são determinados por Deus para a salvação, mais cedo ou mais tarde, estes não poderão resistir à graça de Deus. Porque se Deus os quer salvar, se Deus os escolheu na sua soberania, porque Deus, segundo essa linha teológica, Deus salva quem Ele quer. Não existe aqueles que Deus quer salvar, e existe aqueles que Deus não quer salvar porque Ele é soberano. Então, segundo essa linha teológica, aquele que Deus predestinou para a salvação, ainda que ele, por um tempo, ele esteja resistindo o Espírito Santo,
Um dia ele será vencido pelo Espírito Santo, ele se voltará para Deus, sendo então alcançado, uma vez que ele é predestinado à salvação. Porém, na contramão dessa afirmação, nós temos exatamente o arminianismo, que vai afirmar que, de fato, o homem ele pode resistir à graça de Deus. O homem pode muito bem dizer não para a graça de Deus, e Deus não irá forçá-lo no seu livre-arbítrio para que ele se dobre diante da graça de Deus, uma vez que ele está fadado à salvação. E nós podemos ver que essa corrente teológica, ela tem subsídios na palavra de Deus suficientes para defender também essa posição. Uma vez que a Bíblia, e nesse texto que nós lemos, quando diz todo aquele que nele crê, dá a ideia que vai ter pessoas que não vão crer. Mas aí alguém pode defender, não, mas esse crer aí já é uma imposição de Deus para que a pessoa crê. É um direito de pensar. Mas como a ideia do crer na Bíblia, como a ideia da própria fé na Bíblia, está ligada diretamente à ideia do amar a Deus, do se voltar para Deus de uma maneira com um coração voluntário, então eu não consigo entender a ideia do amor e no aspecto da fé como sendo uma imposição. Porque se eu sou obrigado a amar a Deus, se eu sou obrigado a crer em Deus, eu não vejo nisso uma expressão de amor. Eu não vejo nisto uma expressão da minha vontade, mas sim uma imposição. Então, nesse aspecto, a Bíblia diz que quando ouvirdes a voz do Espírito, não endureçais o vosso coração, como aconteceu no passado, no deserto. Isso nos dando a entender que o homem pode sim endurecer a sua cerviz, endurecer o seu coração, resistir nesse aspecto à voz de Deus, como a Bíblia nos coloca. Então muitos têm de fato resistido à voz de Deus, e eles, à luz de um contexto da palavra de Deus, eles não são obrigados a voltar-se para Deus. Mesmo porque a Bíblia diz que aqueles que fizerem isto devem fazer pela fé, devem fazer com um coração quebrantado, com um coração voltado para Deus. Então é necessário que a gente pondere algumas questões quanto a essa questão da existência, por exemplo, existência ou não, existe ou não o livre-arbítrio. Deus deu ao homem ou não a capacidade de deliberar. Porque uma vez que não existe livre-arbítrio, à luz da razão, à luz da filosofia, à luz de um contexto maior da Bíblia, se não existe livre-arbítrio, não existe a liberdade. É claro que a liberdade humana é uma liberdade assistida, uma liberdade dentro de um determinado espaço de atuação. Mas se não existe o livre-arbítrio, se não existe a liberdade em hipótese nenhuma, como é que o homem poderá ser responsabilizado pelos seus atos? Se não existe livre-arbítrio, não existe liberdade. Então fica difícil de entender a responsabilização de uma pessoa por um ato que ela não praticou de maneira livre e consciente, mas que ela foi obrigada a praticá-lo. Então, segundo as leis humanas, você não pode ser responsabilizado por um ato que você não quis praticar. Então nós podemos ver que na maioria dos países, não vou dizer todos, que não tenho conhecimento das leis que regem todos os países, mas, por exemplo, dentro da nossa Constituição, no nosso país, por exemplo, Brasil, e não só no Brasil, uma pessoa ela não pode ser punida, ela não pode, pelo menos em termos legais, por uma coisa que ela não fez no uso da sua liberdade.
o que ela tenha sido obrigada a realizar. Então, como pensar a questão da responsabilização para estar afastado de Deus, para não ser eleito, para não ser salvo, de uma pessoa que não foi predestinada para a salvação? Como responsabilizar então? O que levaria a responsabilizar alguém a ser perdido ou salvo? Se diante do plano da salvação, diante da oferta, e aí o termo oferta perde já teu sentido, já nesse aspecto, se já há tudo carta marcada, se já há tudo estabelecido. Então, como responsabilizar alguém se essa pessoa ela não tinha em si a condição, se ela não tinha a potencialidade de escolher ser salvo? Ou melhor dizendo, se já lhe estava vetada a possibilidade de se salvar. Então, nós devemos, respeitando cada corrente teológica, nós devemos analisar as coisas, ou a palavra de Deus, à luz de um contexto bem maior. E também temos cuidado, porque como a própria palavra de Deus, a própria Bíblia, ela é um livro escrito para o homem, a voz de Deus, é a mensagem de Deus, mas é para o homem, e escrita numa linguagem humana. E a linguagem, ela nos dá a possibilidade de N leituras. Então nós temos que não perder de vista alguns marcos, algumas verdades que devem ser basilares, e que, a despeito de qualquer corrente teológica, essas verdades elas não podem e não devem ser rompidas. Eu diria que, por exemplo, um texto como no livro de Gênesis, que nos apresenta Deus criando o homem, e aí o homem é toda a humanidade, segundo a sua imagem e semelhança, essa é uma verdade capital, que qualquer corrente teológica tem que se dobrar a ela. Um texto como esse que nós lemos, eu creio que é uma verdade capital, que a despeito da minha tendência teológica, eu não posso pular por cima de um texto como esse. Que o texto nos afirma que Deus amou o mundo, ou seja, a humanidade, os homens, e deu o seu Filho para que todo aquele que crê. Então, se é todo aquele que crê, e a própria Bíblia diz que a vontade de Deus é que nenhum homem pereça, isso está na Bíblia. Então, esses textos não podem ser ignorados. Se é todo que crê, se a vontade de Deus é que todo homem se salve, como é que um grupo privilegiado é escolhido por Deus e outro é rejeitado? Como é que eu vou me colocar diante de textos que diz que Deus, Ele está à porta batendo? Ele está falando ao coração do homem, mostrando que há a participação do homem no aspecto de querer ouvir ou não a voz de Deus. Então são textos que eu não posso ignorar, a despeito da minha corrente teológica, a despeito do grupo o qual faço parte, da denominação, eu não posso ignorar. Repito, que a salvação é um ato soberano de Deus, sim. É Deus quem salva. E Ele salva quem quer? Sim. Mas o texto está dizendo que Deus amou o mundo, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Isso nos dando a entender que a salvação é para todos, que a salvação é universal, mas que não deixa de ser um ato soberano da vontade de Deus. Mas repito,
a vontade de Deus é que nenhum homem venha a perecer. Porém, Deus, na sua presciência, Ele sabe muito bem o que o homem fará dessa oportunidade de salvação. Então, nesse aspecto, no aspecto da presciência de Deus, sim, Deus sabe quais serão salvos. Deus já tem o nome de todos os salvos. Deus já sabe quais são aqueles que responderam positivamente ao chamado para a salvação. Então, nesse aspecto, alguns podem chamar de predestinados, mas eu diria o seguinte, que de fato Deus já sabe previamente os que já estão salvos. Mas uma coisa é falar da presciência de Deus, de que Deus sabe previamente quais são aqueles que são salvos. E outra coisa é dizer que Deus já predestinou, Deus já determinou aqueles que hão de ser e aqueles que não haverão de ser salvos. Então nós temos que ter maturidade para julgar à luz da palavra de Deus textos tão fechados, textos tão totalizantes, como esse texto que nós lemos aqui. Que Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crer não pereça, mas tenha a vida eterna. Aí o verso 17 nos apresenta: porque Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para que condenasse o mundo, ou seja, não para que condenasse o homem, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Então aqui nós percebemos que o propósito de Deus é salvar todo mundo. Não é que Deus ele está aqui fingindo, não, Jesus veio para Cristo, meu filho, eu vou dar ao mundo, mas de fato eu já tenho aqueles que eu quero que sejam salvos. Porque o texto, a mensagem do texto, ela é bem clara quando diz que Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para que condenasse o mundo, os homens de um modo geral, mas para que o mundo, ou seja, todos, fosse salvo. Então o objetivo, o plano de Deus é a salvação de todos. Só que no texto anterior, que nós lemos, no versículo anterior, diz que essa salvação, ela está condicionada ao ato de crer. E crer aqui é uma participação do homem. A Bíblia diz que aquele que crê será salvo, mas aquele que não crê será condenado. Então não há como nós passarmos por cima desses textos. Então a salvação é para todos, sim. É o desejo de Deus salvar a todos, sim. Porém, nem todos se voltam para Deus. Aí o verso de número 18 nos diz: quem crer nele, em Jesus, não é condenado. Então aqui a responsabilidade, ela recai totalmente sobre o homem. Ou seja, Deus cumpriu a sua parte, que foi se encarnando, se doando na cruz do Calvário. E aqui o texto é a palavra de Deus que nos afirma: quem crer nele não é condenado. Vamos para Timóteo. 1 Timóteo capítulo 2, versículos 5 e 6, que é interessante nós observar, mas vamos terminar de fazer a leitura. Aí da segunda parte ainda do verso 18, ainda não tinha terminado, houve um equívoco aqui. Então aí no verso 18 aí de João 3, nos diz o seguinte: quem crer nele não é condenado, mas quem não crer já está condenado. Ou seja, se não crer no único meio para a salvação, já está condenado. Em que aspecto?
Exatamente porque não aceita o único meio dado por Deus para que o homem possa se salvar. Mas quem não crê já está condenado, porquanto não crer no nome do unigênito Filho de Deus. Então aqui a condenação para os perdidos, para aqueles que não alcançarão a salvação, é resultado do fato de não terem crido no sacrifício de Cristo. Então aquele que não crê será condenado porquanto não crê no nome do unigênito Filho de Deus. É isso que o texto nos apresenta. Bem, agora sim, 1 Timóteo capítulo 2, aí o verso de número 5 e 6 nos diz o seguinte: porque há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, homem. Então aqui está dizendo que só há um Deus e só há um mediador entre Deus e os homens, que é Jesus Cristo, homem. Então a ideia nesse texto aqui de um mediador, para que serve um mediador? Para mediar, para ser uma ponte, para ser o acesso. Então o texto está dizendo que para o homem chegar-se a Deus, existe um acesso, que esse acesso é Jesus Cristo. Ele é a ponte que liga o homem a Deus. Então, para que o homem ele possa se salvar, para que ele tome posse dessa salvação que é universal, que é abrangente, ele precisa de um mediador. Ele precisa passar por Jesus. E passar por Jesus é exatamente o ato de crer, o ato de aceitá-lo como um Salvador. Ou seja, aquele que crer será salvo. Aquele que não crer será condenado. Então nós percebemos aqui, mais uma vez, que o meio, a forma do homem chegar-se a Deus, tomar posse da vida eterna, é exatamente ter um encontro com um mediador entre Deus e os homens, que é Jesus Cristo. E o próprio Jesus diz que ele é o caminho, ele é a verdade e a vida. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. E ninguém vai ao Pai, a não ser por mim. Então, passando por Jesus, reconhecendo o sacrifício de Cristo, o homem ele chega até Deus. Aí o verso de número 6. Vou reler o verso de número 5. Porque há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, homem, o qual se deu a si mesmo, em preço de redenção, por todos. Então a redenção é por todos. Mais uma vez aqui o texto, que em Timóteo, que o preço da redenção não foi por alguns, não foi por um grupo determinado, ou predestinado, mas o preço da salvação, é o texto que está dizendo, foi por todos, o qual se deu a si mesmo, em preço de redenção por todos, para servir de testemunho a seu tempo. Então aqui mais uma vez o texto nos deixa bem claro que a salvação é para todos e o preço foi pago por todos. Bem, vamos então para aí o comentário da lição. Vamos ver o que nós temos mais ainda aqui no comentário da lição. A introdução da lição nos apresenta: a salvação em Cristo alcança a todos. É tão eficaz que foi completa de uma vez por todas, pelo Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Somente por intermédio de um Cordeiro tão perfeito, de um sacrifício tão completo e de um Deus tão amoroso,
se poderia realizar essa obra de maneira a raiar a luz para os que estavam em trevas. Então esse texto aqui, a introdução, nos apresenta exatamente o que está contido dentro da lição, essas proposições de que a salvação é para todos e que o sacrifício do Cordeiro de Deus é um sacrifício único e total, suficiente, pois Jesus nos é apresentado na Bíblia como o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, de todos. Bem, o primeiro ponto da lição nos apresenta o que é a obra expiatória de Cristo. Respondendo a essa pergunta, o que é a obra expiatória de Cristo? Aí nós temos aqui alguns subtópicos. Primeiro subtópico, a necessidade de expiação. Com o termo expiação, nos referimos ao ato de remir uma pessoa de um crime ou falta cometida. Então, o que é expiar? Expiar é remir alguém de uma falta, de algo, de um crime cometido, à luz aqui do contexto bíblico. Foi isso que aconteceu conosco por intermédio da obra expiatória de Cristo. Esta se tornou necessária porque o pecado atingiu a humanidade e a criação, de modo que o ser humano não consegue resolver esse problema por si mesmo. Ou seja, por sua própria conta, o homem não consegue se livrar do pecado. Nesse contexto, a obra expiatória de Cristo se expressa por meio do padecimento de cruz para aniquilar o poder do pecado sobre o ser humano. Foi na cruz do Calvário o lugar em que se deu o sacrifício expiatório de Cristo, substituindo o pecador pelo justo. Justo Cordeiro de Deus, que pagou em nosso lugar e para sempre a dívida do nosso pecado. Esse ato é a suprema expressão do amor do Pai, por meio de Jesus Cristo, seu Filho, para com todos os homens. Então, é a expiação, que é esse ato de remir, a nossa expiação, a expiação da humanidade, ela se deu exatamente na cruz do Calvário. Foi na cruz que Cristo expiou o nosso pecado. E é importante nós observarmos que na cruz, Jesus ele estava morrendo por todos os homens, sejam eles considerados bons ou ruins. E a Bíblia diz que na cruz Cristo atrairia todos a si. Então a nossa expiação, a remissão dos nossos pecados, ela foi efetuada na cruz por Jesus Cristo. Então Jesus Cristo ali na cruz, ele estava pagando a nossa dívida espiritual, não as nossas contas, financeiramente falando, porque infelizmente muitos que não compreenderam ainda, e aí muitos movimentos religiosos e muitas pessoas que não compreenderam a obra expiatória de Cristo, estão vendendo um Jesus que paga as nossas contas no aspecto financeiro, que dá prosperidade financeira. Mas na verdade Jesus pode nos abençoar financeiramente falando, sim. Mas Jesus ele não morreu para pagar as nossas contas. Ele morreu para pagar os nossos pecados. Então a dívida que nós tínhamos, ela já foi paga. Que era uma dívida no mundo espiritual. Infelizmente muitos têm vindo para Cristo para que ele pague as suas dívidas materiais. Mas não foi para esse tipo de dívida que Jesus morreu. Então Jesus não morreu por suas contas. Jesus morreu pelos seus pecados. E essa dívida, ela foi paga exatamente no seu sacrifício expiatório, substituto, vicário, ali na cruz do Calvário. Subtópico 2. A abrangência do pecado. As Escrituras mostram que todos pecaram e que por isso foram afastados da presença de Deus, passando a inclinar-se para o mal. É importante nós observarmos aqui que a Bíblia diz que todos pecaram. Não houve um grupo mais privilegiado, ou não houve um grupo que não pecou
para poder merecer a graça de Deus, para ser predestinado pela graça de Deus, porque a Bíblia diz que todos pecaram. Então, se todos pecaram, é porque todos estão debaixo da maldição do pecado. E a Bíblia diz que pelo pecado de um, todos pecaram e a morte passou a todos. Porém, pela morte de um, do justo que é Cristo, todos têm direito à vida eterna. Louvado seja o nome de Jesus para sempre. Então, todos pecaram, todos ficaram então afastados da graça de Deus, como aqui o comentarista nos coloca. E então, o pecado, a abrangência do pecado, isso alcança a todos os homens. Então, foram afastados da presença de Deus, todos passando a inclinar-se para o mal, que a inclinação do homem é continuamente má. Todos ficaram inclinados para o mal. Então, o problema do pecado é tão sério e sua abrangência é tão grande que a Bíblia mostra que ele faz a separação entre o pecador e Deus. Os vossos pecados faz separação entre vós e o vosso Deus, nos diz a palavra de Deus, impedindo as pessoas de serem salvas da ira divina. Então, todos os homens ficaram afastados de Deus devido ao pecado. Assim também, a natureza foi atingida pelo pecado, como falei num dado momento, fazendo a terra sofrer graves consequências naturais, como a degradação ambiental, a poluição, destruições por causa da ganância. Por isso a terra geme, aguardando uma restauração plena por meio da redenção dos filhos de Deus. Aí em 2 Pedro 3,13, a Bíblia diz que a terra está gemendo, aguardando a redenção dos filhos de Deus. Ou seja, falando da abrangência do pecado, o pecado ele atingiu toda a humanidade e atingiu também a natureza. Então os animais, as plantas, a terra como um todo, o mundo como um todo, ele foi alcançado pela consequência do pecado. Então Deus, em Cristo, ao amar o mundo, ao amar o homem de tal maneira, também esse amor ao homem, esse amor ao mundo, ele acaba também por alcançar o mundo no sentido físico. Em que aspecto? Porque a Bíblia nos apresenta que quando o homem ele for redimido, que a natureza também será redimida. A Bíblia fala da redenção dos salvos e a Bíblia fala da redenção do mundo físico. A Bíblia fala de criar um novo céus e uma nova terra. Por quê? Porque essa terra, a natureza que agora existe, ela está gemendo, como nos diz aí, no texto que nós apresentamos em 2 Pedro 3. É interessante, podemos aqui ler esse texto, porque está nos apresentando exatamente que a natureza, ela está anelando, aguardando que o homem seja livre, para que ela também seja liberta. 2 Pedro, capítulo 3, o verso de número 13, aí o contexto anterior, os versos anteriores, desde o verso 1, fala sobre a questão da terra estar entesourada para o dia do Senhor, no sentido da purificação da terra e também dos homens. Aí 2 Pedro 3, verso 13, nos apresenta. Vou ler aqui os versos 11 a seguir. Havendo, pois, de perecer todas essas coisas, que pessoa vos convém ser santa em piedade, aguardando e apressando-vos para a vinda do dia de Deus, em que os céus em fogo se desfarão, e os elementos ardentos se fundirão. Mas nós, segundo a sua promessa, aguardamos novos céus e nova terra, em que habita a justiça. Pelo que, amados, aguardamos essas coisas, aguardando essas coisas, procurai que deles sejais achados imaculados e irrepreensíveis. E aí começa aqui a nos apresentar todo o contexto
E aí, no caso, no verso 12 anterior, diz o que? Aguardando e apressando o dia do Senhor, em que os céus se desfarão, e os elementos arderão e fundirão. Mas, segundo a sua promessa, aguardamos novos céus e nova terra. Então, a expectativa de um novo céus e uma nova terra nos fala exatamente desse momento em que a própria natureza, ela aguarda ser liberta da força, no caso, das consequências do pecado, das consequências de tudo aquilo que o homem ele fez contra si mesmo e também contra a própria natureza. Então nós temos esse texto que fala exatamente da longanimidade de Deus, e quando diz que Deus haverá um dia que Deus haverá de julgar o mundo, que Deus haverá de renovar a terra, que haverá uma renovação dos céus, uma renovação da terra, como diz, mas nós, segundo a sua promessa, aguardamos novos céus e nova terra, nos quais habita a justiça. Então a própria natureza, ela está aguardando essa libertação, a libertação dos filhos de Deus, exatamente mostrando a abrangência do pecado. Aí no livro de Romanos, capítulo 8, verso 20 e 21, Romanos 8, 20 e 21, nos apresenta. Isso aqui é bem interessante, porque nos vai estar confirmando o que nós lemos aí no livro de 2 Pedro, fala sobre essa expectativa da natureza para a sua libertação. Versos 20 e 21 diz o seguinte, olha, Romanos capítulo 8, verso 20 e 21. Porque a criação, versículo 20, porque a criação ficou sujeita à vaidade, não por sua vontade, mas por causa do que a sujeitou, na esperança de que também a mesma criatura será libertada da servidão da corrupção para a liberdade da glória dos filhos de Deus. E o verso 22, vale a pena nós lermos, nos diz o seguinte: porque sabemos que toda a criação, aqui toda a criação de Deus, os animais, as plantas, tudo, porque sabemos que toda a criação geme e está juntamente em dores de parto até agora. Então a criação, ela está aguardando, como o texto nos apresenta, a libertação dos filhos de Deus, para que ela também seja liberta. Na esperança, olha, porque a criação, verso 20, ficou sujeita à vaidade, não por sua vontade, mas por causa daquele que a sujeitou, no caso aí o homem, o pecado, na esperança de que também a mesma criação será liberta da servidão da corrupção, para a libertação da glória dos filhos de Deus, porque sabemos que toda a criação geme, está juntamente com dores de parto até agora. Então, nos mostrando a abrangência do pecado, que atingiu não só o ser humano, mas também toda a natureza, e que aguarda essa libertação, quando enfim Jesus, ele haverá de reinar, ele haverá de libertar o homem do poder do pecado. O terceiro subtópico, aí dentro desse primeiro tópico, que nos apresenta o que é a obra expiatória de Cristo, nós vimos o primeiro tópico, que nos apresenta a necessidade de expiação, segundo a abrangência do pecado. E o terceiro subtópico, a expiação de Cristo, ou por Cristo. Como estudamos em missão anterior, os sacrifícios do Antigo Testamento apontavam para a obra expiatória de Cristo, em que uma vítima inocente morreria pelo verdadeiro culpado, a fim de redimir o pecado e a culpa dele. Enquanto os sacrifícios do Antigo Testamento apenas minimizavam a situação do pecador, a obra expiatória de Cristo resolve de uma vez por toda o grave problema do pecado. Então nós temos aqui essa afirmação
Nós sabemos que no Antigo Testamento, os sacrifícios de animais inocentes que eram oferecidos, ele apenas minimizava, cobria o pecado do homem, mas não eram suficientes para apagar o pecado do homem. Porém, apontavam para um sacrifício definitivo, que era exatamente o sacrifício de Cristo, que se ofereceu uma vez por todas para redimir o homem. Então Jesus é esse sacrifício, é o Cordeiro de Deus que tirou e que tira o pecado do homem, de todo aquele que se aproxima pela fé do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Segundo tópico da lição: o alcance da obra expiatória de Cristo, a impossibilidade humana. Toda tentativa do homem de manter-se puro, sem pecado e por esforço próprio, fracassou. Nesse sentido, o sistema de sacrifício foi apenas um vislumbre do que viria por intermédio da morte vicária de Cristo, como nós já falamos. Os sacrifícios eles apontavam para Cristo. As Escrituras mostram que a lei é incapaz de justificar o homem diante de Deus, já que o ser humano não consegue resolver o problema grave do pecado, pois ele não pode mantê-lo oculto diante de Deus. Somente o Senhor Jesus Cristo pode resolver tal problema. Então nós temos aqui, à luz da Bíblia, que a lei por si só, o sacrifício por si só, não pode resolver o problema do pecado. O único meio do homem voltar-se para Deus é exatamente através de Jesus Cristo. Não há nenhum mérito humano, não há nenhuma condição humana. Não que a lei ela não servisse para nada, não prestasse, não. A lei é santa, a lei foi dada por Deus. Porém, ela tinha como objetivo mostrar ao homem a necessidade de voltar-se para Deus. Mas pela lei, o homem não conseguiu voltar-se para Deus. Daí veio Jesus Cristo, que foi o sacrifício vivo oferecido por Deus no altar, na cruz do Calvário, para a redenção da humanidade. Então, somente em Jesus Cristo, o problema do pecado está resolvido. Deus ele não pode olhar diretamente para o homem, porque Deus não suporta o pecado. Mas em Cristo Jesus, Deus pode nos enxergar através de Cristo. E nós podemos voltar novamente para Deus, por meio desse mediador, por meio desse sacrifício. Mas por si só, nós temos aqui a impossibilidade do homem voltar-se para Deus. Aí nós vamos para o subtópico 2 desse segundo tópico, que nos apresenta: Cristo ocupou o lugar do pecador. A expiação aponta para o grande amor de Cristo para com o pecador. Nosso Senhor supriu a necessidade de reconciliação do ser humano com o Pai de amor, que deu o seu Filho como oferta expiatória. Nesse sentido, a morte de Cristo é substituta, pois quem deveria morrer era o próprio homem. Então Jesus ele tomou o nosso lugar, ele tomou o lugar do homem, porque exatamente ele foi o sacrifício de Deus em lugar da humanidade. Então para que você, para que nós não morrêssemos e não estivéssemos eternamente afastados de Deus, Cristo ele tomou o nosso lugar. Ele tomou sobre si as nossas iniquidades. Então, nesse aspecto, Cristo ele é a oferta expiatória, que faz expiação pelos nossos pecados. Louvado seja o nome de Jesus para sempre. Então, Cristo, ele é a oferta, a sua morte substitui a morte do homem. Cristo ocupou o nosso lugar. Ele perdoou o pecado, destruindo o poder do pecado. A morte vicária de Cristo na cruz representa a nossa morte. Cristo morreu para que nós não morrêssemos. Cristo morreu para que eu e você tivesse o direito à vida eterna. Pois foi esse sacrifício que nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se maldição por nós.
Então Cristo, ele se fez maldição, pois maldito era todo aquele que morresse no madeiro. E Cristo, ele assumiu os nossos pecados. Ele se tornou vergonha. Ele se tornou maldição para que nós pudéssemos desfrutar da vida eterna. Então esse foi o alto preço pago pela nossa redenção. Subtópico 3. Alcance universal da obra expiatória. O alcance da obra expiatória operada por Cristo é universal, pois ela envolve todos os homens e o homem todo. Muito interessante essa expressão do comentarista. Então, o alcance da obra expiatória operada por Cristo é universal, pois ela envolve todos os homens. Todos são envolvidos, como já falei a princípio. E aqui o comentarista, ele coloca algo bem interessante, aqui um trocadilho, quando ele diz que a obra envolve todos os homens e o homem todo. Ou seja, todos os homens porque é para todos. E o homem todo é porque nós cremos que o homem, ele está aí na sua composição, ele é visto aí na sua tricotomia como espírito, alma e corpo. Então, nesse aspecto, a obra é para todos os homens e para o homem todo. Em que aspecto? De que a obra de redenção ela tem que atingir, ou ela começa pelo espírito, atinge a alma e manifesta no corpo do homem. Então, nesse aspecto, a salvação não é apenas para todos os homens, mas é para o homem todo, no seu todo. Ou seja, é necessário que Cristo seja gerado no nosso espírito, no nosso homem interior, no nosso espírito, para que daí ele possa ser gerado na nossa alma e finalmente ser gerado no nosso corpo. O que isso quer dizer? É que a verdadeira obra de libertação, de regeneração, de expiação, ela começa de dentro para fora. Cristo começa sendo gerado dentro de você, no teu espírito. E segundo é uma leitura mais didática, o espírito seria exatamente a consciência do homem, a intuição, a consciência do homem. Então o lugar onde Cristo começa a ser gerado em nós, onde a obra da expiação deve começar no homem, é no seu espírito, é na sua consciência. É quando ele passa a estar consciente da necessidade de Deus. E da sua consciência, do seu espírito, Cristo então ele passa a alma do homem. O que é a alma do homem? A alma do homem é onde mora a maior dificuldade da geração espiritual. Que o espírito do homem, ele geralmente está mais sensível à voz de Deus. O que é exatamente aquela parte de Deus, aquele lugar de Deus que está reservado no crente ou no ateu. Em todos os seres humanos há um espaço que é a marca do Criador na sua criatura, que é o espírito do homem. Então, é aquela voz interior que a gente chama de consciência, que mesmo sem o homem temer a Deus ou conhecer a Deus, há uma voz que dá a ele o senso de responsabilidade do que é certo e do que é errado. Esse senso mais profundo, esse senso moral no aspecto mais profundo possível. Que faz com que o homem, a despeito de toda a sua descrença, de toda a sua arrogância, de toda a sua incredulidade, ainda haja nele um mínimo de temor. Então a obra da redenção, ela deve começar no homem como um todo. E ela começa no espírito do homem. Seja, despertando a sua consciência para Deus. Despertando aquilo que há dentro dele, que é o lugar de Deus. Então ela começa na consciência.
E agora vai ter um longo desafio, que é exatamente trabalhar na alma do homem. O que é a alma do homem? São as suas vontades, seus desejos, as suas emoções, seus sentimentos. E quanto é difícil deixarmos ser trabalhado na nossa alma. Então nós temos que entender que a obra de Deus que começou no nosso espírito, ela tem toda uma trajetória para ser desenvolvida na nossa alma. Para que daí então ela comece a se manifestar no nosso corpo. E aí eu gosto de chamar a reflexão, porque muitas das vezes, boa parte daqueles que vêm para uma igreja, para uma religião, eles são levados a experimentar uma obra de fora para dentro, a se vestirem como um crente, a falarem como um crente, a usar uma Bíblia, um paletó, uma gravata, uma saia comprida, uma roupa, seja lá o que for, a depender do costume de cada religião, de cada igreja. Porém, essa obra, de fora para dentro, não é a obra de Deus. Não é uma obra do Espírito Santo. Não é uma obra de expiação. A Bíblia diz que a lei de Deus, ela agora seria impregnada nos nossos corações. E coração aí tem um sentido mais profundo possível. No nosso espírito, para daí passar para a nossa alma. Então, aqueles que ainda não tiveram Cristo sendo gerado, começando lá no seu espírito, para daí estar lutando com a sua alma. E nós sabemos que essa é uma luta que dura toda a nossa vida. Você já parou para analisar, será que os seus pensamentos é o pensamento de Deus? A sua vontade, o seu sentimento, o seu desejo é o desejo de Deus? Certamente na totalidade não. Por quê? Porque Cristo ainda está sendo gerado na tua alma. A tua alma, ela ainda está sendo atingida pela obra santificadora de Deus. E esse é um processo que há de durar durante toda a sua vida. Até que na vinda de Cristo ele há de completar aquilo que faltou em nós. Porém nós temos que entender isto. A obra da redenção é uma obra para o homem todo. E o homem todo é nesse aspecto. Ela começa no espírito, despertando o homem para Deus. Daí ela passa para a alma, mudando paulatinamente, sempre, a nossa alma. E naturalmente esses reflexos começam a aparecer, devem começar a aparecer no nosso corpo. Então mudanças externas, que sejam resultados de uma mudança interna, elas são verdadeiras, elas são permanentes e a cada dia hão de melhorar. Porém, mudanças externas, que não são resultados de uma mudança interna, não passa de fariseísmo, atos farisaicos, não passa de religiosidade, não passa de hipocrisia, não passa de uma farsa. Então, se as mudanças externas que você tem tentado apresentar para se comportar bem num grupo religioso, se não forem resultados de uma mudança interna, isso para Deus não tem nenhum valor. Porque toda e qualquer mudança que acontecer em nós, ela só será substancial, ela só será verdadeira, se ela foi operada por Deus, pelo seu Espírito. E as mudanças espirituais, elas começam de dentro para fora. É do espírito para a alma, da alma para o corpo. Isso de maneira paulatinamente. Não quer dizer que à medida que Deus está trabalhando no meu espírito, que a minha alma não esteja sofrendo reflexo e que o meu corpo não esteja. Não quer dizer isso. Quer dizer que alguém que se converte a Deus tem que esperar todo um processo para depois manifestar no exterior. Não. Eu estou dizendo o quê? Que uma coisa está ligada à outra. À medida que meu espírito vai sendo trabalhado, a minha alma também vai sendo trabalhada.
À medida que meu espírito e a minha alma está sendo trabalhado, o meu corpo vai sendo trabalhado. A minha maneira de vestir, a minha maneira de agir, a minha maneira de andar. Porém, essas atitudes externas devem ser resultados de algo interno que esteja acontecendo no teu coração. Se certifique disso. Porque quem sabe você tem sido tapeado, você tem sido enganado. A religião tem te pregado uma transformação de fora para dentro. E essa não é a transformação, essa não é a expiação de Cristo na vida do salvo. Bem, finalmente, temos aí o último tópico da lição, que nos apresenta Cristo oferece salvação a todo mundo. Primeiro subtópico, perdão, libertação e cura. O maior resultado da salvação operada por Jesus é o perdão dos pecados e a reconciliação do pecador com Deus. Esse é o maior resultado da salvação. Então, é a libertação, a salvação oferecida por Cristo ao mundo. O seu maior resultado é exatamente o perdão do pecado e a reconciliação do homem com Deus. Esse é o maior objetivo da salvação. Então, para aqueles que querem tudo de Deus, que querem cura, que querem prosperidade, que querem bênção na família, que querem sucesso na empresa, sucesso na vida social, na vida intelectual, mas que não querem a salvação, que não querem a cruz, para esses, podemos dizer com toda convicção, não entenderam, esses, melhor dizendo, não entenderam o plano da salvação. A maior bênção e o maior objetivo da morte de Cristo foi o perdão dos nossos pecados e a restauração da nossa comunhão com Deus. Então, o que você deve dar prioridade ao voltar-se para Cristo, ao vir para o Evangelho, a prioridade não é a tua família, a prioridade não é o teu emprego, a prioridade não é a tua saúde, a prioridade é a tua salvação, é a tua alma, é o perdão dos teus pecados. Deus está interessado por tua família, sim, por tua saúde, pelo sucesso na tua vida financeira também, mas a principal carência da tua alma é exatamente salvação. Então, o primeiro e maior resultado da salvação é o perdão dos pecados, a reconciliação com Deus. Ainda por consequência, ainda por meio da salvação em Cristo, faz-se presente. Aí temos o que? A cura das enfermidades, a ressurreição dos mortos. Aí, como resultado da salvação, nós podemos orar pelos enfermos, nós vamos anunciar o Evangelho, anunciar uma salvação que nós experimentamos, anunciação do Evangelho aos carentes, espiritualmente todos são carentes, resultado da salvação, a chegada do reino de Deus, anunciar a vinda do reino de Deus e a vida eterna para os salvos, que é a coroação, vamos dizer assim, da nossa salvação. Subtópico 2. A salvação é para todo mundo. A Bíblia afirma que a salvação está no alcance de todas as pessoas. Então a salvação é para todos, como nós já falamos. Aí João, vale a pena nós ler João 3, versos 15. João 3,15 nos diz exatamente o seguinte: para que todo aquele que nele crer não pereça, mas tenha a vida eterna. Então, mostrando aqui que a salvação é para todos aqueles que nele creem. O verso anterior diz que assim como Moisés levantou a serpente do deserto, assim importa que o Filho do Homem, o Filho de Deus, seja levantado, para que todo aquele que nele crer não pereça, mas tenha a vida eterna. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, repete, para que todo aquele que nele crer não pereça, mas tenha a vida eterna. Então nós temos aqui que a salvação é exatamente para todo que crê, sem exceção de pessoas. E aí no livro de Timóteo, capítulo 1,
1 Timóteo capítulo 4, verso 10, nos apresenta: para isso trabalhamos e lutamos, pois esperamos no Deus vivo, que é o Senhor de todos os homens. Deus como Senhor de todos os homens e principalmente dos fiéis. Aqui mostra que Deus é Senhor de todos e dos fiéis, daqueles que, é interessante aqui a expressão dos fiéis, que são aqueles que decidiram ser fiéis a Deus. Lembrando que a fidelidade não é algo imposto. Então, fidelidade aqui para a salvação não é algo imposto, mas é algo que o homem voluntariamente ele oferece a Deus, a sua fidelidade, ou seja, o seu amor, mostrando que aqueles que são fiéis a Deus o fazem, não por um determinismo, mas porque eles o querem fazer. Louvado seja o nome de Jesus. Então nós temos aqui que a Bíblia afirma que a salvação está ao alcance de todas as pessoas, em qualquer circunstância, por meio da fé e do arrependimento de coração, desde que confessem a Cristo como Salvador. Essa oferta de salvação é a evidência de que o reino de Deus chegou aos corações das pessoas que outrora viviam cativas, cegas e oprimidas, mas que agora, para a glória de Deus, são livres por causa do Evangelho da salvação. Então temos aqui que a salvação é para todos que creem. E o último tópico nos apresenta a responsabilidade do cristão. Nós já falamos sobre a responsabilidade do homem na salvação, e aqui vale a pena nós refletirmos sobre a soberania de Deus e a decisão do homem. Então nós já vimos que Deus ele é soberano, nada está além do poder de Deus, ele pode todas as coisas, porém a soberania de Deus ela é mantida até mesmo no uso do livre-arbítrio do homem. Porque Deus, na sua soberania, ele dá às suas criaturas o poder de escolher, inclusive de escolher rejeitá-lo. É claro que nem todos vão defender essa afirmação. Porém, alguns podem não entender e achar mas se Deus é soberano, então ele não precisa, e não precisa mesmo, respeitar ninguém. Porém, a soberania de Deus, ela é tão grande que Deus tem todo o poder, e como tendo todo o poder, ele dá ao homem a capacidade de até mesmo rejeitá-lo. E ele não interfere nisso. Porque exatamente, se o homem tiver que amar a Deus, ele deve amar no uso da sua liberdade. Mas alguns podem pensar, não, mas isso não estaria em choque? Deus não é todo poderoso? Ele não poderia fazer com que o homem o amasse, já que ele pode todas as coisas? Sim, ele poderia e pode. Mas eu não creio que ele faz isso. Porque é interessante nós observarmos, nós temos uma ideia de poder que a partir da nossa ideia do poder todas as coisas, nós não conseguimos entender a soberania, o poder de Deus. Porque dentro da nossa leitura, das nossas convicções humanas, o que é você poder todas as coisas? É você fazer tudo e não dar satisfação a ninguém. É você poder e simplesmente acabou, sem conversa. Mas, se nós formos analisar, vamos pegar aqui dois casos hipotéticos. Quem teria mais poder? Quem demonstraria mais soberania? Vamos pegar aqui dois indivíduos. Vamos pegar o indivíduo A
e o indivíduo B. O indivíduo A, suponhamos, ele tem poder, ele tem soberania. Então, no uso do seu poder, da sua soberania, ele pode destruir tudo, ele pode acabar com tudo, e ele assim o faz, porque ele pode. O indivíduo B, ele tem poder, ele pode todas as coisas, ele pode destruir tudo, e aqueles que merecem ser destruídos, e aqueles que estão para ser destruídos, merecem ser destruídos, e ele pode fazer tudo isso, mas ele não faz. Quem teria maior poder? Alguém que pode, e podendo, e aqueles que merecem essa destruição, ele então destrói? Ou alguém que pode e podendo, e diante de uma circunstância de alguém que merece, ele poupar? Você entendeu? Eu penso que há uma expressão da soberania de Deus bem maior, quando de fato ele tem poder para impor tudo. E o seu poder é tão infinito, que mesmo tendo poder para impor, e o homem merecendo isso, ele mostra poder maior não fazendo. Isso para mim é soberania de Deus. Então eu enxergo a soberania de Deus nesse aspecto. Deus poderia condenar o homem, destruir o homem. Ou Deus poderia salvá-lo por uma imposição. Porém, na sua soberania, mesmo podendo tudo, ele dá ao homem a liberdade de aceitá-lo ou rejeitá-lo. Assim eu penso. Louvado seja o nome de Jesus para sempre. Então, lendo esse último subtópico, nós temos a responsabilidade do cristão. Há uma grande responsabilidade para os que foram alcançados pela salvação em Cristo. Uma das mais importantes é o compromisso de compartilhar o Evangelho. Que é claro que aqui o comentarista ele não leva a questão da responsabilidade aqui no aspecto da responsabilidade do homem quanto à sua participação na salvação, não é nesse aspecto tão profundo que ele leva, mas ele leva no aspecto de uma missão, de um compromisso que o homem assume como salvo de trabalhar na obra de Deus. Então há uma grande responsabilidade para os que foram alcançados pela salvação em Cristo. Uma das mais importantes é o compromisso de compartilhar o Evangelho. Então nós temos essa responsabilidade. A Bíblia diz que nós deveríamos, Jesus nos deixou como missão, ir por todo mundo e pregar o Evangelho a toda criatura. Então essa é uma responsabilidade da igreja. É uma responsabilidade de todo salvo. Então uma das mais importantes é o compromisso de compartilhar o Evangelho por intermédio do ID de Jesus. Isso significa evangelizar e discipular pessoas que participam do nosso círculo de contato, sejam elas reais ou virtuais, seja aí através das redes sociais. Temos a oportunidade de falar do amor de Cristo. É isso que estou fazendo. É isso que você deve fazer, por exemplo, ao compartilhar esse vídeo. Ao levar outras pessoas, inclusive não cristãs, a terem contato com essas mensagens. Você está cumprindo o seu papel, a sua responsabilidade enquanto salvo. Também comprometer-se com missões regionais ou mundiais, colaborando com as igrejas locais que sustentam os missionários, bem como disponibilizar-se em favor de quem precisa de ajuda, expressando a fome e a sede de justiça. Essa é a missão social de quem foi alcançado pela salvação de Deus. Eu diria não só uma missão social, uma missão espiritual, porque falar do amor de Cristo é bem mais do que uma missão social. É uma missão espiritual. Então eu e você, nós temos a incumbência, a responsabilidade, como salvos, de fazer a nossa parte para que outros tenham também o mesmo privilégio que nós tivemos. Então aqui nós estamos caminhando para a conclusão
da nossa lição, desse tema muito importante, que é sobre a abrangência universal da salvação, nós apresentamos sobre o que é a obra expiatória de Cristo, mostrando que Cristo, ele foi o próprio sacrifício de Deus na cruz do Calvário por nós. Nós mostramos sobre Cristo oferece a salvação a todo mundo, que a salvação ela é uma obra, primeiro o alcance da salvação, no tópico 2, que é o alcance da obra expiatória, que esse é um alcance para todos aqueles que estavam debaixo do pecado, e nós sabemos que todos estão debaixo do pecado, portanto o alcance da obra expiatória ele é universal. E aí no tópico 3 nós apresentamos que Cristo oferece salvação a todo mundo, a despeito daí das correntes teológicas ou daqueles que se divergem, a salvação, à luz da Bíblia, ela é para todos. E a conclusão nos apresenta: a salvação que Cristo oferece é tão abrangente que, além de uma experiência espiritual primordial e libertadora da pessoa, traz consigo implicações de ordem cultural e social, que vão muito além do indivíduo e se estende por toda a ordem das coisas criadas. Então a salvação, uma vez alcançada pela salvação, há uma mudança cultural. As culturas são influenciadas, são modificadas pela obra de redenção. A sociedade ela é modificada. Então não há como experimentar a salvação em Cristo Jesus e não existir uma mudança social, uma mudança cultural, uma mudança de pensamento, uma mudança de ideologia. Então a salvação ela muda o homem por completo. Então essa salvação estende, vai muito além, né, isso, de todas as ordens criadas. Em Cristo, Deus ofereceu salvação a todo o mundo. Então que Deus nos abençoe, que o Espírito de Deus ele continue falando mais profundo do teu coração, que você possa vivenciar essa salvação, que você não seja orgulhoso, a ponto de achar que a salvação só é para você, a salvação é para todos. E de graça recebemos, de graça devemos dar, de graça devemos compartilhar aquilo que Cristo nos entregou. Um grande abraço, que Deus continue abençoando a sua vida, a vida da sua família, que as mãos de Deus continuem estendidas sobre você, e conto sempre com a sua valiosa participação, a sua apreciação, e que você seja um multiplicador desse trabalho. Em nome de Jesus, um grande abraço e um beijo no teu coração. Que Deus nos abençoe. A paz do Senhor. Amém.